Olá, queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vimos na aula anterior a revolta do Equador e hoje nós vamos ver a Guerra da Cisplatina, né? Então, veja só, esses eventos, eles estão ligados à consolidação do Estado brasileiro, né? E também eles representam a dificuldade que Dom Pedro I vai enfrentar em manter a unidade da nação. Então, o conflito que é chamado de Guerra da Cisplatina é considerado o primeiro conflito, né, internacional, né, primeiro momento pós-consolidação do primeiro reinado, né? Então, por que vai haver essa Guerra da Cisplatina? O território que nós estamos chamando de Cisplatina corresponde ao atual Uruguai, né? Ele teria sido um território conquistado, invadido por Dom João, ainda há anos anteriores, né? Por volta mais ou menos de 1816. E aí, Dom João toma aquela região, né? Passa a exercer o domínio, embora nós devamos lembrar que nem todo mundo reconheceu esse domínio por parte dos portugueses. Quando o Brasil rompe diplomaticamente, né, e com Portugal e passa a ser uma nação independente, aí o que é que vai acontecer, né? Dom Pedro I vai sofrer essa revolta, né? Com essa Guerra da Cisplatina. Parte de grupos separatistas vão declarar sua desvinculação ao Império e isso vai gerar um conflito que vai durar 3 anos, né? Então, eles vão se vincular ao governo do Rio da Prata, que seria a atual Argentina, e aí a gente vai ter um conflito armado, né, entre brasileiros e argentinos pela atual região do Uruguai. Então, para quem tem dúvida aí de quais são os conflitos aí entre Brasil e Argentina, né? Eles são muito anteriores às Copas que nós vemos por aí. Bom, então esse conflito começa em 1825, só vai terminar em 1828, dura 3 anos, né? É um conflito que vai sair muito caro para o Brasil em termos de mortes realmente, assim, de perdas de vidas e de investimento econômico. O Brasil vai acabar perdendo, né, a região da Cisplatina, depois vai reconhecer a independência, tanto o Brasil quanto a Argentina vão reconhecer a independência do Uruguai, e isso vai ser uma coisa que vai trazer ao Brasil, posteriormente, mais um desconforto, porque o Uruguai vai passar a ser um importante concorrente do Brasil, por exemplo, em relação à Shark, a venda da Shark, né? E isso vai acabar resultando, né, e fazendo com que ecloda depois, né, desemboque na Guerra dos Farrapos, que é um tema que nós vamos ver mais à frente. E em 1828, os ingleses eles se envolvem na disputa, né? Eles passam a tentar intervir aí de maneira diplomática para que ocorra o fim da disputa entre os países pela região. E só lembrando que os ingleses, tanto os ingleses quanto os franceses, eles estavam preocupados em acabar esse conflito, principalmente porque eles tinham interesses econômicos, eles precisavam manter as suas relações econômicas, né, com aquele lugar. E aí o Brasil e a Argentina entraram em um acordo diplomático e assinaram um tratado de paz que encerrou os conflitos e reconheceu o Uruguai como República Oriental do Uruguai, tornando então a região uma região independente, né? Todas as guerras elas trazem inúmeros prejuízos, e aí tanto o Brasil quanto a Argentina eles saíram bem fragilizados desse conflito. E isso também, no caso do Brasil, agravou um pouco mais as dificuldades que Dom Pedro já vinha enfrentando em relação à sua aceitação, né? A aceitação do seu governo.
e também a dificuldade de manter essa unidade, né, do governo que se formava. Lembrando que Dom Pedro ele também sofria muita oposição em relação ao fato de ser português. Isso era uma coisa que, de fato, acabava fragilizando bastante o seu governo. E esse foi também um dos motivos, né, pela qual o seu governo sofreu represálias, sofreu resistência e apresentou insatisfação. Então, além dos conflitos políticos internos, essa guerra da Cisplatina também veio, né, e o saldo dessa guerra veio agravar mais as dificuldades que Dom Pedro sofria. Então, como nós poderíamos, né, descrever o fim do reinado de Dom Pedro I, né? Houveram várias situações e vários fatores agravaram essa dificuldade que ele vinha enfrentando. Bom, crise econômica oriunda e aprofundada pela guerra, crise com os empréstimos que a coroa vinha fazendo sistematicamente, também a concorrência que o Brasil enfrentava, tanto em relação ao açúcar, quanto em relação ao algodão que era produzido nos Estados Unidos, né? Também as duras críticas que o governo sofria pela imprensa, isso agravava e ia fragilizando, e também a aproximação de Dom Pedro I com os portugueses, né? Que foi uma coisa que eu já citei rapidamente. A maneira como ele se envolvia com a política de Portugal, isso incomodava bastante os brasileiros e agravava, aí acentuando, indicando que o fim do reinado estava próximo. Somando-se a isso, ainda teve o fato de Dom João ter falecido e aí ele enfrentar a questão problema da sucessão ao trono, né? Pela a lei, né, assim, de acordo com a tradição, quem deveria assumir o trono era Dom Pedro I, né, que estava, no caso, à frente da política brasileira. E aí ele tentou uma solução para esse problema. Foi o que ele fez, ele tentou impulsar a sua filha, Maria da Glória, ao trono, e ela ficaria sobre a supervisão, né, sobre a tutela. Mas aí o seu irmão, Dom Miguel, acabou dando um golpe e tomando, né, usurpando o trono. Isso fez com que Dom Pedro entrasse em um conflito, né, com o seu irmão, e isso novamente gerou novos ônus para o Brasil. Para acabar de vez com as possibilidades de Dom Pedro continuar no Brasil, houve a Noite das Garrafadas, né, que foi um acontecimento em março, um confronto violento, e que acabou exigindo de vez a saída de Dom Pedro I. E aí, no dia 7 de abril de 1831, ele renuncia ao trono esse que já estava insustentável pelos desgastes que ele vinha sofrendo, que a oposição a ele vinha sofrendo, né? E aí ele renunciou ao trono em favor do seu filho, Pedro, né, que vai ser coroado depois. E aí ele retorna a Portugal para assumir o trono português. Então, é mais ou menos assim que se desfarcela, né, esse período que nós chamamos de primeiro reinado. O momento a seguir que o Brasil vai vivenciar, né, vai ser o período regencial, né, o período em que o Brasil ficará sob a tutela, né, sobre os olhares de regentes. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Um beijo para vocês, tá? Até mais.